Para começar, um material exclusivo obtido pela nossa reportagem. Eu acabei de subir no site a primeira leva de vídeos da delação do Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, que trouxe à tona aquele que talvez seja o maior esquema já conhecido, né, de tráfico de influência, de venda de prestígio, envolvendo, né, de lobby político, envolvendo grandes bancas de advocacia junto ao STJ e ao TCU. Há pelo menos dois tribunais importantes, Tribunal de Contas e o STJ, que é a terceira instância do Judiciário. Todos esses advogados foram denunciados, viraram réus no âmbito da Operação Esquema S. O principal delator desta investigação, uma investigação que tem provas, né? Aliás, provas que começaram a surgir há 4 anos. Eu publiquei várias delas, né? Contratos aí suspeitíssimos de bancas como a de Roberto Teixeira e de Cristiano Zanin, que receberam aí mais de 80 milhões de reais. E agora, nesses vídeos, você vai conhecer os detalhes, né, desta delação. Inclusive, subi a pouquinho aqui. Não entrou toda, né, o Freitas? Ainda a sua tela está cortada, mas no ar está... Ah, no ar tá certo, então é o que importa. A nossa televisão aqui deveria ser maior. Exclusivo, Orlando Diniz diz que contratos com o Zanin eram 80% acima do mercado. Então tá aqui a íntegra dessa delação, dessa colaboração explosiva, né? Que tem 50 anexos, há uma centena de vídeos. Nós vamos subir, obviamente, os principais, estamos fazendo aí uma curadoria desses vídeos e você já vai assistir a alguns trechos. No anexo 34, por exemplo, o Orlando Diniz fala da ganância do grupo, né, que não teve limites e que os advogados apresentavam contratos genéricos, descrevendo ações estratégicas para justificar os repasses. O ex-presidente da FEComércio, que obteve decisões favoráveis em 2015 lá no STJ, diz aos procuradores que, abre aspas, todos os contratos tiveram majoração de 80% acima dos valores praticados pelo mercado, mas que não sabe o que faziam com esses honorários. Ao longo das audiências gravadas pelo Ministério Público Federal lá no Rio de Janeiro, Diniz corrobora as informações prestadas nos termos elaborados com a ajuda de sua defesa e tira dúvidas dos procuradores. Ainda sobre o STJ, ele diz, abre aspas, que a estruturação para a vitória no STJ foi feita por Cristiano Zanin, Ana Basílio e Eduardo Martins, filho do presidente do STJ. Segundo o delator, abre aspas, eles articularam os valores dos honorários e demais escritórios participantes. O ex-presidente da FEComércio ressalta que essas bancas nunca prestaram contas dos supostos serviços jurídicos prestados e que jamais discutiram estratégias jurídicas. Diniz ressalta que Zanin teve, abre aspas, reação gritante a partir das primeiras reportagens sobre os contratos suspeitos dos advogados com a FEComércio. A preocupação foi aumentando progressivamente com a divulgação de matérias na imprensa. O colaborador afirma ainda que o grupo é muito bem estruturado. Eu comentei com vocês na semana passada, quando eu publiquei, em 2016, há 4 anos, uma reportagem mostrando, né, as planilhas de pagamento, mostrando inclusive nota fiscal, que a gente sabe hoje que são documentos forjados, né, pela banca do Cristiano Zanin. Me ameaçaram, me intimidaram, ameaçaram de processar. Nunca processaram, porque eu ia questioná-los na justiça, obviamente cobrando que prestassem, né, que mostrassem a prestação de contas. Como a própria investigação do Ministério Público, da Operação Esquema S, lá da Lava Jato no Rio de Janeiro, mostrou na semana passada, até a prestação de contas foi forjada. E o Orlando Diniz ressalta isso nos seus vídeos. Temos aí alguns vídeos, podemos soltar? Vamos lá. Que, com relação aos contratos com os escritórios relacionados à vitória no STJ, toda a iniciativa foi comandada por Cristiano Zanin, Ana Basílio e Eduardo Martins. Que o contato feito com Eduardo Martins em São Paulo, intermediado com a presença de Cristiano Zanin, foi o passo inicial para a vitória no STJ. Que o colaborador acredita que os contratos assinados para isso possam ter, em sua maioria, sido assinados com datas retroativas. Que o acesso ao controle de passagens aéreas pode precisar isso melhor. De fato é que toda a estruturação para a vitória no STJ foi feita por Cristiano Zanin, Ana Basílio e Eduardo Martins, que eles ainda articularam valores de honorários e os demais escritórios participantes.
que o colaborador reafirma o papel de Cristiano Zanin e, em parte, de Rafael Valim na criação do termo de cooperação e rateio de despesa, que possibilitou a forma de pagamento dos honorários relativos à vitória no STJ, em novembro de 2015. Que o termo de cooperação e rateio foi concebido como um instrumento de gestão, mas como Cristiano Zanin acompanhou sua elaboração, visualizou nele uma brecha para viabilizar pagamentos dos escritórios. Que a atenção de Cristiano Zanin, quando começou a pressão por meio da imprensa divulgando os honorários pagos, foi gritante. Que a matéria da revista Época, datada de junho de 2016, foi uma das matérias que inauguraram essa pressão. Que a preocupação do grupo foi aumentando progressivamente com a divulgação de outras matérias. Que Ana Basílio sumiu após a vitória no STJ. Que os honorários advocatícios de toda essa briga com Carlos Gaba, até os pagamentos relativos à vitória no STJ, além dos já mencionados repasses ao colaborador relatados no anexo próprio, foram para Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Ana Basílio, Eduardo Martins e Adriano Anselmo. Que o colaborador acredita que esse grupo é muito bem estruturado e que aqueles que não... Desculpa, doutora, pode repetir essa última frase, por favor? Que os honorários advocatícios de toda essa briga com Carlos Gaba, até os pagamentos relativos à vitória no STJ, além dos já mencionados repasses ao colaborador, relatados em anexo próprio, foram para Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Ana Basílio, Eduardo Martins e Adriano Anselmo. Sim, aqui, essa frase me parece que ficou meio solta, né? Sim, eu aproveitei ela do seu anexo. Porque esses foram os principais coordenadores e advogados da briga, né? Apesar de Adriano Anselmo não ser do núcleo duro, né? Eu não sei se isso pode gerar alguma dúvida. Desculpa, Renato, você pode repetir a frase? Eu não... Os honorários advocatícios de toda essa briga com Carlos Gaba, até os pagamentos relativos à vitória no STJ, além dos já mencionados repasses ao colaborador, relatados em anexo próprio, foram para Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Ana Basílio, Eduardo Martins e Adriano Anselmo. Tá, Orlando, você disse isso no seu anexo e reiterou hoje aqui. Agora, sim. O fato é que você vai ter a oportunidade do anexo próprio da Adriana Anselmo justificar, se a sua pretensão é essa, não sei se está com uma certa preocupação com a Adriana Anselmo, não estou entendendo, mas você vai ter a oportunidade de justificar lá ter o pagamento de 20 milhões de reais a ela aí em 2 anos e 5 milhões para o Ferreira Leão a pedido dela sem prestar serviço nenhum. Então, assim, o que está colocado aí é de forma mais genérica. A cada anexo, você vai ter a oportunidade de desenvolver cada um desses temas aí. Sim, não, é que todos esses honorários advocatícios de toda essa briga com Gabas, desde os primeiros pagamentos até os pagamentos relacionados à vitória no STJ, foram orientados inicialmente por Roberto Teixeira, por Cristiano Zanin, né? Depois pela Ana Basílio e os seus indicados, por Eduardo Martins e pela Adriana Anselmo e os indicados dela. Esse é o contexto. Eu quis ali... Mas não é isso que está escrito? Não é isso que está consignado no depoimento? Vê se fica melhor assim, que os honorários advocatícios de toda a briga envolvendo Carlos Gaba... Sim. Desde os primeiros pagamentos até aqueles relativos à vitória no STJ, foram coordenados por Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Ana Basílio, Eduardo Martins e Adriano Anselmo. Isso, porque eles acabaram sendo os advogados, os escritórios que foram indicando os outros escritórios. Essa é a ideia. Certo, eu vou acrescentar isso. Então, botei exatamente o que o senhor falou. Que os honorários advocatícios de toda a briga envolvendo Carlos Gaba, desde os primeiros pagamentos até aqueles relativos à vitória no STJ, foram coordenados por Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Ana Basílio, Eduardo Martins e Adriano Anselmo, na medida em que foram eles que indicaram os demais escritórios para os quais o colaborador pagou. Correto? Correto.
Correto. Temos mais algum trecho? Manda ver. Foram feitas no escritório de Adriano Anselmo algumas reuniões em que participou Cristiano Zanin, que participou Paulo Salomão e outros advogados. A partir do momento da contratação do escritório de Adriano Anselmo, passou a ter reuniões no escritório dela e para discutir os temas jurídicos. E isso foi feito com frequência, o que não acontecia antes. Eu fui em Brasília, participei de reuniões com o escritório Vladimir Espíndola, cheguei a participar de algumas poucas reuniões com o Fernando Gueiros, fazia reuniões no Rio de Janeiro com... Everardo Gueiros, desculpa. Participava de reuniões no Rio de Janeiro com o Roberto Teixeira e o Cristiano Zanin, no meu papel de presidente, conversando sobre estratégia. Com relação à atuação jurídica propriamente dita, eu passei a fazer isso em determinado momento para frente, de 2014 para frente, e mais especificamente ainda, na contratação da advogada Adriana Anselmo, que fez inicialmente uma apresentação listando todos os processos e pedia a participação dos advogados em reuniões no escritório dela para tratar tecnicamente dos assuntos, só para separar, entende? Eu compreendo. Bom, vocês viram aí, esse trecho fala, inclusive, das tratativas no escritório da Adriana Anselmo, né, de estratégias aí de atuação de acordo com os interesses do Orlando Diniz. O Orlando Diniz, que tinha um problema justamente com a CNC, o órgão central, aí, a Confederação Nacional do Comércio, o órgão central do Sistema S, que havia feito fiscalizações e ameaçava, inclusive com mais fiscalizações, a sua gestão lá na FEComércio, no Sistema S, no Rio de Janeiro. Só que era aquela questão, a gente até comentou isso, ele fala sobre esse jogo duplo, né? O Carlos Gabas, que era ministro da Previdência, ele ocupava o assento de conselheiro fiscal da CNC. Então, ele usava esse poder para atuar, né, e ameaçar o Orlando Diniz. Ele ficava apavorado em perder a boquinha dele lá no comando da FEComércio, do Sistema S, e então recorreu aos préstimos aí do Cristiano Zanin, do Roberto Teixeira. E aí o Cristiano Zanin chamou a sua turma aí, vários outros advogados, e esses advogados chamaram outros advogados e eles drenaram pelo menos 150 milhões de reais dos cofres do Sistema S para serviços, algumas vezes, mas muitos desses serviços não prestados efetivamente. Na verdade, o que se investiga é uma soma ainda maior, né? Tem aí pelo menos mais de 204 milhões que estão sendo investigados também, que foram usados para pagamento de bancas de advocacia. Pelo menos 151 milhões é aquilo que eles identificaram que não tem comprovação, né? Isso passou por auditoria interna da própria FEComércio, tá? Não só da investigação do Ministério Público. E como vocês viram, eles estavam ali drenando os recursos até que começaram a sair reportagens na imprensa. Essa imprensa, né? Essa imprensa maldita que prejudica, né? Que está sempre cutucando a gente, nós, os poderosos, essa imprensa que não deixa a gente fazer os nossos esquemas em paz. Então a imprensa começou a publicar e, pelo que disse o próprio Orlando Diniz, o Zanin ficou estressado. Por quê? Quem não deve, não teme. Se são serviços prestados sem problema nenhum, com comprovação, não haveria motivos para o estresse, para a reação gritante, como nomeia o próprio Orlando Diniz. Temos mais vídeo aí. Solta, Freitas, por favor. Na verdade, eu sempre tive, como relatado, essa pressão política em cima de mim. Mas uma coisa era a pressão política de fora para dentro e eu no controle da situação. A partir do momento dessa contratação, o que acabou acontecendo é que eu fiquei dentro da pressão política, fui perdendo o controle da situação. O orador entende que o mesmo grupo figurava nas duas pontas da relação com ele. Isso. Que nem mesmo a vitória no STJ foi capaz de mudar esse cenário e manter o relacionamento do colaborador com o grupo.
que o colaborador entendeu que Marcelo Caso tinha experiência e maturidade para encerrar todos esses contratos que ainda estivessem ativos, que o colaborador acredita que, na vitória do STJ em 2015, todos os contratos tiveram a majoração de pelo menos 80% acima dos valores praticados pelo mercado. Certo. Os recursos inicialmente da FEComércio, que não é fiscalizada por órgãos públicos, que a ganância do grupo não teve limite. E, mais uma vez, o escritório Teixeira Martins Advogados encontrou uma forma de drenar recursos do Sistema S. Que, desde 2014, até a prisão do colaborador, os pagamentos de honorários advocatícios foram um mecanismo para drenar valores do SESC e do SENAC. Que, depois que os valores foram drenados em sua maior parte, os escritórios sumiram. Que o colaborador, então, dominado pelo mesmo grupo político, tentou escapar, mas não conseguiu. Que os advogados, em vários contratos, apresentaram contratos genéricos com objeto de escritos em estratégias e em petições quando necessário. Essa parte eu não entendi. Os advogados, em várias ocasiões, apresentavam contratos genéricos com objeto descrevendo ações em estratégia e em petições quando necessárias. Não se preocupavam muito com a forma ou com a aparência, né? Bom, não é difícil saber o que efetivamente foi prestado de serviço jurídico e aquilo que foi lobby puro e simples, né? Lobby político. O que muitas das bancas de advogados que atuam aqui em Brasília fazem é lobby político usando as suas redes, né, de influência junto a políticos, a autoridades do próprio judiciário. E isso precisa ser exposto, tá? Para que até que o lobby seja regulamentado, o lobby legal seja regulamentado, porque o que acontece é uma atuação nas sombras, né, daqueles que têm influência, muitas vezes ex-autoridades do próprio governo, né, ou advogados ligados a autoridades, como é o caso do próprio Zanin e do Teixeira, né, que são advogados do ex-presidente Lula, o ex-presidiário. Na reportagem da semana passada da Cruzoé, quando mencionam o Sérgio Renault trabalhou no Ministério da Justiça, trabalhou na Presidência da República e depois vira um advogado que faz lobby para a Odebrecht. Assim como o Adriano Maia, que é o advogado da Odebrecht e que faz essa ponte com o Sérgio Renault, que, segundo Marcelo Odebrecht, fazia então esse contato com o Dias Toffoli. No caso que a PGR arquivou, haveria pelo menos de se enviar para a primeira instância uma investigação, um pedido de investigação sobre, então, os advogados. O próprio Sérgio Renault, que saiu do governo e que fazia, então, esse trabalho de lobby. Né? Se não querem investigar o Dias Toffoli, então, que investiguem os intermediários. Mas nem isso o PGR fez, né? O Augusto Aras.